pessoal, veremos agora questão 39 até a 45. Vamos lá então, começando, a gente vai analisar algumas questões variadas de biologia, de química, veremos ainda questão da energia, física dos radares, como funcionam, e por último, como calcular uma energia elétrica de uma casa. Bom, nessa prova a gente vai ter que usar várias habilidades e competências, né? De modo a gente conseguir completar essas questões. Nada muito complicado, e vocês devem prestar bastante atenção nas 3 regras de resolução dos exercícios, sendo a primeira marcar as palavras-chave, segundo, usar a técnica de negação, aquilo que não tem a ver com o texto da questão logo está errado, usando a lógica, né? E por último, a última frase, aquilo que se pede da questão é a mais importante, é a parte mais importante que a gente também deve marcar as palavras-chave. Vamos começar então analisando a questão 39, que vai se relacionar então com veneno de serpentes. Então vamos lá. Do veneno de serpentes, como jararaca, cascavel, pesquisadores brasileiros obtiveram um adesivo cirúrgico testado com sucesso em aplicações como colagem de pele, nervos, gengivas e na cicatrização de úlceras venosas. Úlceras venosas são bolhas nas veias, né, que podem romper e causar acidentes vasculares cerebrais ou hemorragias, né, em outras. A cola é baseada no mesmo princípio natural da coagulação do sangue. Os produtos já disponíveis no mercado utilizam fibrinogênio humano e trombina bovina. Nessa nova formulação, são utilizados fibrinogênio de búfalos e trombina de serpentes. A substituição da trombina bovina pela de cascavel mostrou em testes ser uma escolha altamente eficaz na cicatrização de tecidos. Um veneno que cola, pesquisa FAPESP, número 158, abril de 2009. Bom, a principal vantagem desse novo produto biotecnológico então o Butantan, aqui em São Paulo, está trabalhando com isso, né? Há vários anos já, e eles fizeram essa descoberta fantástica. Bom, o boi, a gente vai analisar agora quanto à zoologia, né? O boi, ele é um mamífero, certo? Como ele é um mamífero, o sistema imunológico dele pode ser muito parecido com o nosso, que nós somos mamíferos também, não é? Como as serpentes são répteis, o sistema imunológico desses animais é extremamente diferente. E também os vírus e bactérias que atacam esses animais são extremamente diferentes. Basicamente, vai acarretar em menos problemas imunológicos. Então, se você usar uma proteína de uma cobra, você tem menor probabilidade de causar problema num paciente do que uma proteína de um boi, que é de um parente próximo, vamos pensar assim. Então a resposta mais correta estar isento de contaminações por vírus humanos e permitir uma coagulação segura, ou seja, a transformação do fibrinogênio em fibrina. Então, só para relembrar, os vasos sanguíneos eles podem se romper, né? Quando eles se rompem, o sangue ele extravasa, e é o que a gente chama de hemorragia. Para estancar a hemorragia, existem plaquinhas no nosso corpo, chamadas plaquetas, que são coladas, vamos pensar assim, com a ajuda do cálcio. A ajuda do cálcio e a ajuda das plaquetas. Tá? E em volta dessas plaquetas vão se formar o fibrinogênio, que é a parte não ativa. E a fibrina, que vai colar, é a famosa fibrina, que foi colocada aqui no texto. Então, ela vai, como se fosse um cimento, fechar o vaso que está sangrando. Né? Bom, B. Estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos que irão transformar as moléculas de prototrombina, que é o precursor da trombina, em trombina com participação de íons de cálcio. Não é bem aí. A questão é, qual é a principal vantagem?
A principal vantagem é não ter problemas com... a gente vai isentar a contaminação do ser humano. Então veja, aumentar a formação do tampão plaquetário, esterilizar o local e a aplicação, então é A. A resposta mais correta é A. Permitir a coagulação sanguínea segura, transformação de fibrinogênio em fibrina. Então, estimular o sistema imunológico a produzir anticorpos que irão transformar as moléculas. Não é isso. Evitar rejeições pelos pacientes que utilizam essa técnica. Desta forma, transformar eficientemente a trombina em prototrombina, responsáveis pela coagulação. Aumentar a formação do tampão. Então é A. Você evita a contaminação por um agente. Bom, então dessa forma, utilizando essa estratégia, a gente tem então a melhor forma de utilização desse novo material, essa cola biológica. Então veja, aqui ele falou o contrário. Ó. Aqui tá, não é o sistema imunológico que vai estimular a protrombina e trombina. Nosso sistema circulatório, né? Nós temos os fatores que vão atuar lá. Por que a C está errada? Evitar rejeições pelos pacientes. Dessa forma, transformar eficiente a trombina em prototrombina. Aqui está o contrário. O proto que vem antes. Em trombina. Então, o precursor, só para vocês saberem, então o sangue ele tem a prototrombina, que se transforma em trombina, com a ajuda do cálcio, estimulação do cálcio, quando ocorre o quê? Um vazamento. Não é? Você tem um vazamento sanguíneo, aí o que vai acontecer? As plaquetas vão se fixar aqui, a gente tem uma ajuda lá no sangue, chamadas plaquetas, são formadas por proteínas, e as fibrinas que vão selar isso, vão criar como se fosse uma teia, né? As fibrinas, tá? Tudo com auxílio do cálcio que vai mediar, vai atrair essas proteínas, tá? Então, e a D, aumentar a formação do tampão plaquetário uma vez que a trombina é uma enzima, transforma a fibrina em fibrinogênio. Não, ao contrário, né? Fibrinogênio em fibrina. Estimula as plaquetas. E é uma proteína. E estimula esterilizar os locais em que é aplicado graças à ação antibiótica. Não, a gente falou disso, é cola, né? Então é A. Questão A. Ficar isento de contaminação por vírus humanos e permitir a coagulação segura, ou seja, a transformação de fibrinogênio em fibrina, que vai colar mesmo, vai atuar na coagulação. Bom? Maravilha. A prototrombina e a trombina vão fazer o trombo, que é relacionado ao fechamento também. Mas é perigoso para dar uma trombose, né? Bom, mas vamos voltar aqui. Agora a questão 40. O que diz a questão 40? A questão 40 se refere a células que possuem potencial de membrana que pode ser classificado em relação em repouso ou ação. É uma estratégia eletrofisiológica, ou seja, o funcionamento elétrico do corpo, interessante e simples do ponto de vista. Então, ou está em repouso ou está em ação. Tá? Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, mostrando então o potencial de membrana em milivolts, tá? Milivolts, e o tempo em milissegundos, ou seja, 10 a menos 3 segundos. E aqui, 10 a menos 3 volts. Mili quer dizer 10 a menos 3, ou seja, 1 sobre 1000
volts, ou no caso, segundos. Maravilha. Essa característica eletrofisiológica está presente na figura a seguir, que mostra um potencial de ação disparado por uma célula que compõe as fibras de Purkinje, ou Purkinje, tá? Aqui, ó, aqui as fibras de Purkinje, sistema de Purkinje, essas fibras que vocês estão vendo em vermelho aqui, ó, tá? Essas fibras que vão criar os impulsos nervosos dentro do coração, tá? Tudo em vermelho aqui são as células, tá? Nódo sinusial, tem vários nódos. Em todas essas regiões eles vão espalhar então o que? A eletricidade por aqui, aumentando a contração do coração. Lembrando que o coração ele vai contrair os ventrículos e os átrios para bombear o sangue. Aqui está o coração, né? Então, aqui é o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito, átrio direito, esquerdo, perdão, átrio esquerdo, átrio direito, ventrículo direito. E a gente tem então aqui a anatomia do coração, tá? Com as veias e artérias externas, a aorta, a veia cava superior, tá? E aí, por consequência, você tem várias posições. Bom, o coração ele é rítmico, tá? Então ele abre as válvulas atrioventriculares, o sangue vai vazar lá dentro, depois os ventrículos se contraem, expulsa o sangue para a artéria pulmonar, depois o sangue chega no átrio, a abertura das válvulas, as válvulas mitrais, depois contração, por último, do ventrículo esquerdo. Tudo isso com polarização e despolarização. Então a membrana do músculo ela sofre então uma mudança de cargas elétricas, ocasionando aumento e diminuição da voltagem. Tá? Isso que a gente vai chamar de onda de polarização e repolarização. Tá bom? Então tá aí, ó. Responsáveis, então, compõem as fibras de Purkinje, responsáveis por conduzir os impulsos elétricos para o tecido cardíaco, possibilitando assim a contração cardíaca, bombeamento do coração, fechamento do coração e abertura. Existem 4 fases envolvidas nesse potencial de ação, sendo denominadas fases 0, 1, 2 e 3. Tá? Na fase 0, as cargas elétricas começam a aumentar, ó. A ação, ó. Aqui, contração muscular, certo? Depois, há o relaxamento, ó. Depois ele volta ao repouso, ó. Despolarização e indo para o repouso novamente, certo? Então vamos lá. O potencial de repouso dessa célula é menos 1000 milivolts, menos 100 milivolts. E quando ocorre o influxo de sódio e cálcio, a polaridade celular pode atingir valores de até 10 milivolts. Então, ó, ocorre então a despolarização, então vai mudando as cargas, tá? As cargas vão mudando, como estão sendo mostradas aqui, ó. Tá vendo? Uma despolarização, como mostrado aqui, tá? O que vai acontecer? O que se denomina despolarização celular. Então, dessa parte para cá, a gente vai chamar isso de despolarização. E para cá, repolarização. O que está negativo passa a ser positivo, o que está positivo passa a ser negativo. Tá? A saída dos íons, aqui, ó. No caso, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? E aí ocorre a mudança dessas cargas. Aqui vai ficar negativo e aqui positivo. Tá vendo? Então, essa mudança que a gente chama de despolarização. Depois, a repolarização, quando volta ao normal. Como está aqui, ó. Mais e menos dentro. Mais fora, menos dentro. Beleza? Bom,
Então, o que se denomina despolarização celular? Que é essa subida da voltagem. A modificação no potencial de repouso pode explorar um potencial de ação quando a voltagem da membrana atinge um limiar de disparo. Então, aqui, nesse tracejado, é o que a gente chama limiar de disparo, como se fosse um gatilho. A partir daqui começa a despolarização e depois repouso, tá? Que é representado na linha pontilhada. Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, contraída, pois isso acarretaria na morte celular. Então aqui está contraído o músculo cardíaco, tá? Ele se contrai, né? Então você não pode manter ele contraído totalmente. Então o que acontece? Contudo, a célula não pode se manter despolarizada, por isso acarreta em morte celular. Acarretaria em morte celular. Assim ocorre a repolarização. Então, onde está positivo, negativo, muda, então as cargas vão ficar negativas e positivas. Repolarização. Tá? Importante vocês lembrarem. Isso é super importante, tá? Beleza. Potencial de ação. Para tanto, há efluxo celular de íons de potássio. Então, saem os potássios, eles emigram, eles saem de dentro e vão para fora. Tá? Então, ocorre então um efluxo de potássio. Tá? Eles vão sair da célula, repolarizando então a parte positiva. E aí vai ficar do lado de fora, vai ficar o quê? Positivo e de dentro negativo. Repolarizando a célula. Tá? Então, qual das fases presentes na figura indica o processo de despolarização e repolarização? Bom, ficou fácil. A gente aprendeu pelo texto, ninguém é especialista aqui em polarização e repolarização, mas o texto nos informou que a partir daqui ocorre o quê? A despolarização, como eu falei. Ó. Então, fase 0. E a repolarização, ela vai tá diminuindo a carga aqui, não tá? Então, está se tornando mais negativo lá dentro, ó. E positivo lá fora. Então, é a fase 3. Então, é fase 0 e fase 3. Resposta B de bola. Belíssimo exercício, né? Tudo bem? Então, tá aí. A gente finalizou essa questão. Aqui é uma questão mais específica, falando mesmo de como o funcionamento do coração. E existe também as ondas QRS do eletrocardiograma, né? As ondas de QRS ou PQRS ocorre a despolarização. Os ventrículos átrios são contraídos, né? Contração do ventrículo e depois a repolarização. Novamente volta ao estado T. E aí volta um estado de repouso. Depois o disparo de ação no P. Pá! Volta a despolarizar e repolariza novamente. Fantástico. Então o coração está sempre nessa, ó. Quer ver? Ó. Né? Então aqui, ó, onda Q, R, S e T. E aqui a onda P começa a disparar. Ela é a onda P que dispara a despolarização. Então aqui ocorre a despolarização. Depois a repolarização. Legal, né? Então tá sempre nessa. Igual a gente vê na televisão, já viu? Né? A gente tá vendo lá o eletrocardiograma.
Então, a despolarização. Ocorre o impulso nervoso e aí a contração e descontração. Então, tum, tum. Agora, como é que você imagina o coração? Vamos ver se eu acho aqui. Tem no... Opa! Então aqui, pessoal, que a gente pode ver então o coração trabalhando online, ao vivo, né? Vamos dizer assim, né? Uma tomografia que no caso não é nem tomografia, seria foi feito na Alemanha, né? O pessoal da Siemens. É uma ressonância magnética, né? E aí dá para você ver como o coração trabalha, ó. Tá sempre contraindo, descontraindo, contraindo, descontraindo. É a aorta expulsando o sangue aqui para a carótida, para as outras regiões, legal, né? Bom, muito bacana a gente ver essa parte de como funciona realmente na prática, né? Então tá aí, resposta, letra B. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, dá uma olhada aqui no... a fonte das minhas fotos foram Fisiologia Médica do Guyton, Sobota de Anatomia, o livro mais conhecido de anatomia, o melhor, né? Livro alemão. E só para relembrar, diástole é quando o coração relaxa, ocorre o relaxamento. E sístole é a contração, tá? Então é sempre o coração está em sístole e diástole, sístole e diástole. Esse é o ciclo cardíaco. Isso decorre alguns milissegundos, né? Então é muito rápido. O coração é bastante complexo e as veias também tem que estar nutrindo os tecidos com oxigênio. Então, gente, a vida é espetacular. Espetacular. Fantástico, fantástico. É muito legal. Bom, vamos continuar nossa análise agora com uma questão de química. Então vamos lá, né? Vamos trabalhar. Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. Todo mundo já teve azia, né? Uma disposição no estômago, queimação. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal. pH tem a relação com a parte básica, ou seja, alcalina. A gente já vai explicar. A gente tem também a parte neutra e temos então uma escala de acidez, é ou não é? Então pH baixo, como a gente chama, e aqui pH alto. pH quer dizer potencial hidrogeniônico, ou seja, falando em palavras mais fáceis, é a quantidade de H+ que tem numa solução. Quando a quantidade de H+, concentração de H+, é igual à concentração de OH, ou parecida, nós dissemos que essa é uma substância neutra. Quando a quantidade em concentração de H+ é maior do que OH-, que é uma hidroxila, então aqui é o hidrogênio, e aqui é o que a gente chama de hidroxila. De onde vieram os dois? Da água. Então, a dissociação da água forma então um ânion e um cátion, tá? E aí a gente vai chamar isso, a gente vai ter uma escala que é logarítmica, só que a gente vai usar potência de 10, então a potência vai variar de 7, então, pH 7, neutro, pH de 14 até 7, a gente tem o pH básico, alcalino.
com pH alcalino. E o pH de 7 a 1, nós temos então pH ácido. Tá bom? Beleza, fácil, né? Nada difícil, muito bom. Bom, então um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia, então, provocado então esse desbalanceamento é provocado pelo excesso de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é o HCl. E um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64 gramas de hidróxido de magnésio, que é esse cara aqui, hidróxido de magnésio, por litro de solução. Então, 64,8 gramas. Né? Qual a quantidade de ácido? Qual a quantidade de ácido neutralizada ao se ingerir 9 ml de leite de magnésio? Dados: massas molares, que é a quantidade de gramas em mol do magnésio, isso aqui é o magnésio, cloro, oxigênio e hidrogênio. Bom, se a gente quiser saber qual é a massa molar, é só a gente somar os elementos. Então, vamos começar pelo magnésio. Hidróxido de magnésio. Bom, a gente tem então duas hidroxilas e um magnésio. O magnésio tem massa molecular, massa molar, 23,4 gramas. Mais o oxigênio é 16, mais 1 do hidrogênio, vezes 2. Ó, tem o índice 2 aqui. Não é? Maravilha, então vai ficar 24,3 mais 17, pensa que aqui é 17, vezes 2, 34. Então vai dar 58,3 gramas. E do ácido clorídrico, está aqui. O HCl vai ser 1 mais 35,4. Que vai dar 36,4 gramas. Então já achei as massas, tanto do hidróxido de magnésio, quanto do HCl. Agora a gente vai calcular, ele quer saber qual a quantidade de ácido neutralizado em mols. Então aqui ó, as respostas estão em mol. Eu vou ter que dar em mol. Então vamos lá. Nada muito difícil. Bom, primeira coisa, na questão 41, a gente tem então 1 mol de hidróxido de magnésio vai então tentar neutralizar o HCl. Muito bem, então 1 mol de MgOH2 está para 58, regrinha de 3. O que eu vou achar então? Quantos mols de hidroxila foram usados? De hidróxido de magnésio. Está para X, assim como... Bom, ele disse que a quantidade por litro de hidróxido de magnésio é 64,8. Então vamos calcular aqui, ó. 64,8 gramas de hidróxido de magnésio. Aqui é 1 mol, aqui a gente vai saber quantos mols. Então X vai ser vezes 58,3 gramas igual a 64,8 gramas vezes 1 mol. Corta grama com grama, está do lado do outro, então vai ficar X é igual 64 vezes 1 é ele mesmo, então vai 64,8 dividido por 58,3. Se eu fizer a conta, vai dar 1,1 aproximadamente mol. Foi isso que eu encontrei. Agora eu vou achar do HCl e finalizo a questão. Ele diz que foi usado 9 ml, né? 9 ml. Se eu considerar 9 ml
em grama seria a mesma coisa do que 0,9 gramas. Tá? Então, 1 mol de HCl está para, vamos lá, vamos ver o que a gente calculou, 36,4 gramas. 36,4 gramas. E X, que eu quero achar quantos mols de HCl do ácido foi neutralizado, está para 0,9 gramas, certo? Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? 0,9 mol está para 36,4 gramas X. Aqui é gramas mol, corta grama com grama, então vai ficar X é igual a 0,9, passo os 36 para lá, dividido por 36,4. Então vai ficar 0,9. Você deve estar se perguntando, professor, como é que eu divido o número com vírgula? É facinho. Primeiro, você está com a namorada na sala e vai dar um beijo nela, você tira a sogra da sala. Ó. Tira a vírgula. Vai ficar 9 dividido por 364. Tem cabimento? Dá para fazer? Não. Então, 90 divide 369? Ainda não. Os dois zeros, 900 divide 366. Esses dois zeros eu coloco. Seguido da vírgula. 0, agora dá. Ó. 900 vai dar em torno de 2. Em torno de 2. 364 vezes 2 dá 8. 2 vai 1. Então vai dar 728. Chegou perto. E vai sobrar 78172. Tá bom. Já bateu com a resposta. Letra D. Então minha resposta é D. Porque eu vou encontrar Y. O que a gente pode chamar de Y, né? Igual a 0,02 mol. Então está respondido. Corta grama com grama. Sobra mol. Então a resposta final. Concentração então do ácido vai ser 0,2 mol. Questão que você sempre vai deixar por último. Essas questões de cálculo são extremamente difíceis de serem montadas. Mas essa dá para fazer. Você tenta, faz regrinha de 3. Quantidade de grama na linha reta aqui. E o que você não sabe em mol pelo que você sabe. E a incógnita é essa. A regra de 3 porque você sempre tem 3 números e um que você quer encontrar. Ó. Você tem 3 números e um que você quer encontrar. Sempre é grama em cima de grama, mol em cima de mol, quilo em cima de quilo, tá? Não se esqueçam que os lados não podem errar. Bom, vamos lá. Agora a questão de número 42. Bom, voltando aqui, ó, considere a ação. Então, se ligar uma bomba hidráulica elétrica para captar a água de um poço e armazená-la em uma caixa d'água localizada alguns metros acima do solo. As etapas seguidas pela energia entre a usina hidrelétrica e a residência do usuário podem ser divididas da seguinte maneira. Então, ó, 1. Na usina, a água flui da represa até a turbina, que aciona o gerador para produzir energia elétrica. Na transmissão, no caminho entre a usina e a residência do usuário, a energia flui por condutores elétricos. Na residência, a energia elétrica aciona o motor, cujo eixo está acoplado ao de uma bomba hidráulica e, ao girar, cumpre a tarefa de transferir a água do poço para a caixa. Beleza, então o caminho. As etapas 1, 2 e 3 acima mostram, de forma resumida e simplificada, a cadeia de transformações de energia que se processam desde a fonte de energia primária até seu uso final. A opção que detalha o que ocorre em cada etapa é: na etapa 1, a energia potencial gravitacional da água armazenada na represa transforma-se em energia potencial da água. Não, em energia cinética. B, energia de movimento. Ó. A hidrelétrica ela libera a água. Aqui eu tenho energia potencial gravitacional, que é EMG, MGH. Pois quando a água desce,
ela desce com velocidade. Então m v ao quadrado sobre 2, que é chamada energia cinética. Aqui é energia potencial, causada pela gravidade e pela altura da massa. Tá? B. Na etapa 1, parte do calor gerado na usina se transforma em energia potencial da tubulação? Não. O atrito vai atrapalhar. Né? E dentro do gerador, e também por efeito Joule no circuito interno do gerador. Não é isso que está escrito. Está errado. O que está errado aí, professor? Explica para a gente. O calor gerado na usina se transforma em energia potencial na tubulação. Não. No eixo da turbina e dentro do gerador. Vai atrapalhar a formação de energia. Então isso não é um detalhamento da ação. Na etapa 2, que é essa etapa de transmissão, na transmissão que tem esse efeito Joule, né? O efeito Joule é quando esquenta o fio e diminui a transmissão de eletricidade. Isso é chamado efeito Joule. Na etapa 3, aumenta a resistência elétrica, né? Na etapa 3, a corrente elétrica é convertida em energia térmica necessária ao acionamento do eixo da bomba. Não. A energia não vai criar energia térmica e aí a bomba vai funcionar. É energia elétrica. Não de térmico, né? Na etapa 2, os elétrons movem-se nos condutores que formam o circuito entre o gerador e a residência. Nessa etapa, parte da energia elétrica transforma-se em energia térmica, efeito Joule, aquecimento do fio, e parte se transforma em energia potencial gravitacional. Não. Isso não existe. Na verdade, o efeito Joule é isso que eu falei. Como as transmissões, por exemplo, de Itaipu para São Paulo, elas são muito longas. Então, de Itaipu para São Paulo, você tem aí em torno de 2.000 quilômetros de fios, 1.700 quilômetros de fios e cabos. Então, nesse transporte, é uma perda enorme de energia. Por quê? Os elétrons vão se atritando com os átomos de cobre, gerando calor. E o calor vai dissipar, vai atrapalhar essa emissão. Pensa assim, que vai aumentar a resistência elétrica. Bom, basicamente é isso. Então, a resposta correta é a letra E. Tá? Na etapa 3, parte da energia se transforma em calor devido às forças dissipativas, o atrito. Então veja, aqui na residência, energia elétrica aciona o motor que está acoplado a uma bomba hidráulica e ao girar, cumpre a tarefa de transmitir a água do poço para a caixa. Então vamos lá. A 3, a parte da energia se transforma em calor devido às forças dissipativas, né? As forças dissipativas. Todo motor que liga, ele esquenta, concorda? Por isso, quando você vê o motor do carro, o motor de um carro, ele esquenta por causa do atrito. O atrito é um dos piores. O inimigo dos engenheiros é o atrito. O atrito, a gente está sempre combatendo o atrito, né? Porque gera calor. E também por efeito Joule, que é o aquecimento do fio no interior do circuito interno do motor. Outra parte é transformada em energia cinética da água na tubulação e potencial gravitacional na caixa d'água. Quando você tem uma bomba aqui, uma bomba com um motor acoplado a ela, né? Aí o que vai fazer? Ela vai deixar a água subir para ser colocada então a água numa caixa d'água, não é? Bom, aqui nesse momento você tem uma altura. Então você tem a EP, que é a MGH, energia potencial gravitacional. Essa energia é utilizada para a água subir, e depois ela é no cano, quando ela vai para a torneira do banheiro, ela vai direto por gravidade. Então a letra E, correto. Exercício maravilhoso, muito bem bolado. E vamos para a questão 43 então, vamos lá. A questão 43 é direta. Anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil.
sobretudo nas regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. Na África, só para vocês saberem, no oeste da África, existem muitas pessoas com anemia falciforme por causa da malária. A malária afeta o mosquito Anopheles. Se as pessoas tiverem, então, uma adaptação evolutiva. Adaptação evolutiva por mutações genéticas, criando, então, uma hemácia em forma de foice. A hemácia ela parece um Dunkin' Donuts. E essa aqui é a falciforme. E aí, o protozoário da malária, o Plasmodium, ele não consegue criar então a infecção. Plasmodium SP. Ele não vai então causar malária quase nessas pessoas que têm as hemácias, que são as células sanguíneas, em forma de foice. Um problema. Mas em compensação, as pessoas têm anemia, queda de energia do corpo. Bom, é uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante, designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos, ou células do sangue, vermelhas, com o formato de foice. Eu mostrei aqui para vocês. Tá? Na verdade, é as células vermelhas. Então, vamos fazer de vermelho, né? Aqui é o eritrócito normal. E aqui o eritrócito falciforme, forma de foice. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos em forma de foice, daí o seu nome, falciforme. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir o S, ela vai nascer com um par de SS, assim chamada anemia falciforme. Assim ela terá anemia falciforme. Se receber um dos pais o gene da S, o gene S, hemoglobina S, e do outro a hemoglobina A, você tem SS, anemia falciforme, e do outro S, ganhou do pai ou da mãe S, e do outro A, você vai ter então, ela não terá doença, vai ser uma doença traço. Então, vou escrever como ela escreveu aqui, SA. Então, doença traço. Ela tem o traço, mas não tem a doença. Então, ela vai ser portador, tá? A gente chama. Ela tem um traço falciforme. Traço falciforme. Não tem doença. Beleza? Então, SS, anemia falciforme. SA, ela tem o traço. E não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que, se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Dois casais, membros heterozigotos, ou seja, que tem os dois alelos, AS. Aqui eu até escrevi. AS, não? É a variante, tanto faz. Está usando AS. Para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Dois casais AS, ó. Casal 1, casal 2, ó. Beleza, querem ter filhos. Dado um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas. A cor não importa. A etnia não importa. Importa ter o gene. É ou não é? A probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal de anemia falciforme, é igual a, que é a probabilidade de ter filhos com falciforme.
Bom, aqui pode ser a mulher, e aqui pode ser o homem. Aqui pode ser a mulher, aqui pode ser o homem, primeiras damas. Então, usando o quadro de Punnett, o que eu vou ter, queridos? AS, 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 AS. O que vai acontecer? Azão com azão. Azão, azão. Azão S, S. AS. S com S. Aqui não é. Aqui é A com S. Esse A com esse S. Então vai ficar A com S. A, S. E esse, por último, SS. Certo? Então, por lógica, esse primeiro, 1/4 de probabilidade. Segundo, 2 AS heterozigotos, traço, metade, 2 quadradinhos, ó, 2 e 3, 1 e 4. Tá? Metade, 2/4. Se eu dividir por 2, vai dar 1,5. Tá certo. E por último, 25% também de SS, 1/4. Aqui eu posso colocar em porcentagem ou fração, que vai dar 25% azão, AS 50% e SS 25%. 1/4. 1/4, metade é 50 e 1/4 é 25. Tudo bem? Bom, eu preciso fazer do outro casal? Não, pego a mesma medida. Qual é a porcentagem de indivíduos com anemia? Anemia falciforme. Então, 25%. Por isso que eu uso 1/4, fica muito mais fácil. Se o S casal 1 é 1/4 e SS, ó, vai dar azão S, AS e SS. 1/4 também. Então vai dar 1/4. Usando a regra do E, qual a probabilidade dos dois casais 2 serem SS? Então é 1/4 vezes 1/4. Então vai dar 1/16. Tem essa resposta no exercício, professor? Não. Vou ter que calcular em porcentagem. 1 dividido por 16. 1 não divide 16, então 0, coloco um 0 e o outro. Então vai dar 0, né? Aqui vai dar 6. 16 vezes 6, 36 vão 3, 9, 96. Estou perto, 0,4. 0,4 por 16 não dá, então vai dar 2. 32, sobram 8. Sobrou 8. Desce mais 1, 80. Aí dá 5. 16 por 5 vai dar 80. Fechou a conta. Então deu 0,025. Só que aqui é o número absoluto. Número absoluto. Para a porcentagem eu multiplico por 100. Multiplicando por 100 dá 0,05260. Então vai dar o número o quê? Eu vou deslocar a vírgula 2 casas. Essa vírgula desloca para cá. Então vai ficar, vai deslocar para cá, vai sair daqui e vai andar 1, 2, vírgula. Então vem aqui. Então vai ficar 6,25. 6,25. Deslocando a casa por cento. Então, probabilidade de 2 casais SS é igual a 6,25. Aqui eu volto a fita aqui, ó, que é 0,006. Então eu desloco a vírgula para a direita 2 casas. Ó. Vai ficar 0 à esquerda não vale, você corta.
fica 6,25%. Beleza? Que maravilha! E pelo número você já mata. Então, B de bola. Tá bom? Caramba, teacher! Então é 1/4 de 1/4, ó, 1/4 de cá, 1/4 de cá, do outro casal. 1/4 vezes 1/4, 1/16. Dividiu, achou a resposta, 0,0625, multiplica por 100, duas casas, anda duas casas, vírgula, acabou a resposta. Não é nada tão complicado assim. Agora a gente vai preparar para fazer o penúltimo, que é 44. Então, já a gente faz. Vamos lá, pessoal. Os radares comuns transmitem micro-ondas que refletem na água, gelo e outras partículas na atmosfera. Podem assim indicar, então aqui um radar, né? Mais ou menos assim. Vai ter, tá? O radar Doppler, então tamanho, a distância, podem assim indicar apenas o tamanho, a distância das partículas, tais como gotas de chuva. O radar Doppler, além disso, é capaz de registrar a velocidade e a direção na qual as partículas se movimentam, fornecendo um quadro do fluxo de ventos em diferentes elevações. Nos Estados Unidos, a NextRad, uma rede de 158 radares Doppler, montada na década de 90 pela Diretoria Nacional Oceânica e Atmosférica, a NOAA, permite que o Serviço Meteorológico Nacional, o NWS, emite alertas sobre situações do tempo potencialmente perigosas, com um grau de certeza muito maior. Então, lá tem tornados, muitos problemas com furacão, então aumenta muito a acuidade do NOAA, do Serviço de Proteção das Pessoas também, para depois a Segurança Nacional, Civil, eles tomarem as medidas, para as pessoas correrem para os abrigos, etc., ou para tomar as devidas precauções do meio público, né? Dos gestores públicos. O pulso da onda do radar, ao atingir uma gota de chuva, devolve uma pequena parte de sua energia numa onda de retorno, que chega ao disco do radar antes que ele emita a onda seguinte. Os radares da NextRad transmitem entre 860 e 1300 pulsos por segundo, na frequência de 3000 MHz. Radar meteorológico, Sinta o Vento, Scientific American 2003. Os que eu recomendo todos lerem essa revista, Scientific American Brasil. Compre pelo menos uma e leia. Bom, no radar Doppler, a diferença entre as frequências emitidas e recebidas pelo radar é dada pelo ΔF igual a 2UR sobre C vezes F0, que é a frequência zero, onde UR é a velocidade relativa entre a fonte e o receptor. C é a velocidade da luz, da onda eletromagnética, né? Ou seja, da luz, e F0 é a frequência emitida pela fonte. Tá? Qual é a velocidade em quilômetros por hora de uma chuva para a qual se registra no radar Doppler uma diferença de frequência de 300 Hz? Então a diferença, a ΔF já foi dada, 300 Hz. Então a F0 é 3000 MHz. C, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a oitava. Né? E só isso que a gente tem de dados. E ele quer a velocidade em quilômetros por hora. Claro que a gente vai achar inicialmente a velocidade em metros por segundo. Devemos então passar metros por segundo para quilômetro por hora, multiplicando por 3,6, porque quilômetro por hora e metro por segundo, a diferença é o quê? Quilômetro tem 1000 metros, uma hora tem 3.600 segundos e metros por segundo, então você vai ter uma diferença de 1000 metros por segundo
igual a 3.600 segundo metro. Dividindo todos eles, vai dar então uma relação de 36 dividido por 10, 3,6. 3,6 no final a gente vai ter que multiplicar. Vamos colocar na fórmula, que foi dada uma fórmula. A fórmula é essa. Então vamos aplicar a fórmula. ΔF igual a 2, vamos ficar observando ali, 2 UR, que é a tal de velocidade relativa, sobre C, que é a velocidade da onda eletromagnética do radar, vezes frequência inicial. Então vamos substituir os valores que eu anotei aqui do lado. A diferença ela é de 300 Hz. Então 300 Hz igual a 2 UR. O R eu não sei, é o que eu quero encontrar. Então no final que eu vou isolar é o R, eu vou encontrar em metros por segundo e depois tem que passar para quilômetros por hora. Eu sei que está dividindo 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, vezes, aí que está o negócio agora. Aqui é o nosso F0. F0 é 3.000, ó, 3.000 megahertz. Mega, em notação científica, quer dizer 10 elevado a sexta, que é milhão. 1000 vezes 1000. No português, já contei algumas vezes, isso quer dizer um milzão. 1 milhão em português. Uau! Sério, professor? Sério? E 10 a sexta, então 10 a sexta é milhão. Então vai ficar 3 aqui, eu posso tirar esses zeros também na notação científica. Vamos lá. Notação científica. 3 zeros é 10 elevado à terceira. Com 10 a sexta, vai ficar 3 mais 6, 10 a nona Hertz. Você simplificou, né, professor? Usando valores totais. Então, 3 vezes 10 a nona Hertz. Beleza, Hertz vai cortar de um lado e do outro. Então vai ficar 3 vezes 10 a segunda, ó, posso transformar esses dois zeros em 10 a segunda. Vezes 3 vezes 10 a oitava, metros por segundo, igual a 2 UR vezes 3 vezes 10 a nona. Bom, aqui 3 vezes 3, 9. 2 com 8, 10. 9, 10 a décima metros por segundo. 2 UR vezes 3 vezes 10 a nona. 2 vezes 3, 6. Então vai ficar 9 vezes 10 a 10 metros por segundo igual a 6 vezes 10 a nona. Aí eu remexo aqui. O R. Agora eu vou isolar o R, que é o que eu quero, é a velocidade relativa, que eu quero dar em metros, em quilômetro por hora. Vai vendo? Então vai ficar o quê? Passo esse aqui que está multiplicando o R para lá, dividindo. Ó. Ele está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar 9 vezes 10 a décima. O R. Não importa eu passar para o outro lado, não tem problema. E aqui só, como ele estava multiplicando, ele passa dividindo. Então fica 6 vezes 10 a nona. Bom, 10 a nona com 10 a décima vai sobrar 1. 9 dividido por 6 vai dar 1 vezes 6, 6. 9 menos 6 sobra 3. Desce 0. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 6, 30. Fechou a conta. Então vai dar o quê? 1,5 aqui, ó. 1,5 vezes 10 a 1 metros por segundo. Aqui na verdade tem uma vírgula, porque não tinha esse zero. Tinha que descer na marra. Tem uma vírgula. Então, 1,5 vezes 10 a 1 metros por segundo. 10 vezes 1,5, eu já sei, mas só para ajudar vocês. 0 vezes qualquer número é 0. 1 vezes 1, 5. Uma casa. Tem uma vírgula aqui, não tem? Tem uma vírgula aqui também.
vai ficar 15 metros por segundo. Vezes 3,6, 3,6 vezes 15. 30. 5 vezes 3, 15. 18. 36. Que vai dar 4. Sobra 1. 54 quilômetros por hora. Resposta final do nosso exercício. Então você vai ter que revisar isso que eu estou fazendo, tá? 10 a décima, 10 a nona. E aí vai dar 54. Por quê? Eu tenho que transformar metros por segundo para quilômetros por hora. E eu tenho que multiplicar por 3,6, como demonstrei aqui em cima. Por quê? Que é a relação entre metros por segundo e quilômetro vai dar essa relação. 3,6 de diferença. Beleza? Aê! Achamos a resposta! Ah, D! Caramba, teacher! É isso aí, é bom agora vocês revisarem, tem que fazer de novo. Isso aqui é só por último, sempre deixa por último na prova, tá? Nada de você tentar fazer isso no começo da prova, você vai perder muito tempo. Aqui é só substituição. Substituição e atenção, aquela aula de matemática, volta lá naquela aula de notação científica. Notação científica, importantíssimo. Mega, quilo, giga, 10 a nona, mega 10 a sexta, quilo 10 a terceira, mil, mil vezes mil, milhão, milhão vezes mil, bilhão, tá? Tera, por isso o nome tera vestibulares, ó, tera, 10 a décima 12, trilhão, por isso trilhão de oportunidades, e aí vai, bom? Bom, finalizamos mais uma belíssima etapa aqui da nossa resolução. Aí, quanto de conta que a gente fez, hein? Que beleza! Rapaz, conta por último, tá, gente? Não vai fazer conta no começo. Essa prova foi casquinha grossa. Mas a Funrio mudou, agora não tem tanta conta assim. Mas tem que ficar pronto para as contas, então vamos treinar. E a gente vai continuar aqui. Questão 45 a gente pode colocar numa outra aula, para não ficar muita coisa. Grande abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, tchau. Aqui só uma visão geral do que a gente viu. Uma visão geral do que a gente fez. E aí agora a última a gente faz na outra aula, fica melhor. Senão vai ficar muita coisa, para mim principalmente. Vou almoçar agora. Grande abraço para vocês. Então, ciência da natureza. Última questão, então, a gente deixa para a próxima. Então, na verdade, é de 39 a 44. Essa que a gente fez aqui. Bom? 45 fica para a próxima aula. Grande abração!